No dia 1º de fevereiro de 1958, 4 meses após o lançamento do Sputnik 1, foi lançado o satélite 1958 Alpha, também conhecido como Explorer 1, o primeiro satélite artificial de origem americana. Seu funcionamento persistiu até o dia 23 de maio, quando ocorreu a sua desativação. Entretanto, o Explorer 1 continuou vagando pelo céu até o dia 31 de março de 1970, 12 anos após o seu lançamento, quando finalmente reentrou na órbita e caiu no Oceano Pacífico. Não só o Explorer 1, como outros objetos orbitaram ou ainda orbitam a Terra. E esses objetos podem ser perigosos tanto para a colisão com outros satélites ativos, quanto para a reentrada na atmosfera, causando dano caso atinja áreas urbanas. Por isso, nesse vídeo, vamos falar sobre poluição espacial e como resolver esse problema. Saudações astronômicas! Meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao Galfiscar. Desde a corrida espacial e até os dias de hoje, o ser humano busca cada vez mais se lançar ao espaço. E conforme esse anseio pelo espaço aumenta também a produção de lixo espacial na órbita terrestre. Basicamente, lixo espacial são todos os objetos artificiais que estão ou no espaço ou reentrando na atmosfera da Terra, como por exemplo, restos de foguete, satélites deteriorados e até peças de reparos de foguetes. De acordo com a ESA, Agência Espacial Europeia, no ano de 2020 foram encontrados mais de 30 mil detritos na órbita terrestre, o dobro comparado ao ano de 2016, o que reforça o problema do lixo espacial. Esses detritos são categorizados em: o primeiro deles é a carga útil, que são objetos projetados para executar uma função específica, como por exemplo, satélites operacionais. Juntamente à carga útil, temos os detritos de fragmentação da carga útil, ou DFCU, que são detritos causados pela fragmentação desses satélites, que a gente pode definir a origem. Também temos os detritos de carga útil, ou os DCUs, que são a mesma coisa que os detritos de fragmentação, porém a gente não consegue definir a origem deles. E existem também os objetos relacionados à missão de carga útil, como por exemplo ferramentas de astronautas ou capas de instrumentos ópticos, que foram largados para trás depois da finalização da missão. Temos também os corpos de foguete, que são objetos relacionados ao lançamento de foguetes que foram deixados para trás, como tanques de combustível e outras partes. Temos também os detritos de fragmentação dos corpos de foguete, que por alguma explosão ou colisão com o foguete foram liberados e podem ter sua origem identificada. E também temos os detritos de corpos de foguete, que diferente dos detritos de fragmentação, não podem ter sua origem definida. E também objetos relacionados à missão do lançamento do foguete, que foram deixados para trás, como por exemplo ferramentas e até partes de roupas de astronauta. E é claro, os objetos não identificados que também entram na nossa contagem. Grande parte desses detritos se concentram na LEO, Low Earth Orbit, ou traduzindo ao pé da letra, a órbita baixa da Terra. Mas por que essa concentração acontece? A órbita baixa é o melhor lugar para a gente colocar satélite, tendo um melhor custo-benefício em relação às outras órbitas da Terra, a órbita média e a órbita média alta. Essas outras órbitas, média e média alta, são usadas para satélites de comunicação e navegação, que possuem uma vida útil muito maior do que os satélites usados na LEO, o que explica a baixa quantia de detritos nessas duas órbitas. E quais as consequências desse lixo espacial vagando pela órbita terrestre? Um dos problemas causados é a inviabilização do espaço para exploração. A concentração de detritos na órbita baixa é tão alta que, quando objetos são colocados em órbita, como satélites e sondas, eles são frequentemente atingidos por detritos, o que causa a produção de novos detritos, fazendo assim um crescimento exponencial de poluição. Essa crescente na quantia de detritos poderia a longo prazo afetar a exploração espacial como um todo, e é isso que diz a Síndrome de Kessler, ou o efeito Kessler. Um fato que ilustra bem esse ocorrido foi o que aconteceu durante as primeiras 88 missões de ônibus espaciais, entre 1981 e 1998, onde mais de 70 janelas de ônibus espaciais tiveram que ser substituídas devido aos impactos dos detritos espaciais. Como as velocidades orbitais são altíssimas, na casa dos 15 mil km por hora, até mesmo uma lasca de tinta do tamanho de um grão de sal pode causar danos irreversíveis. Mas esses detritos não afetam apenas objetos em órbita, eles também podem afetar nós aqui no planeta,
Durante a sua reentrada, caso sobrevivam, podem atingir áreas urbanas e até mesmo pessoas. Talvez você pense, tem que ser muito azarado para ser atingido por um detrito espacial. Bom, temos o ganhador para sua proposta. Conheça Lottie Williams, primeira e única pessoa até então a ser atingida por um detrito espacial. Enquanto caminhava num parque em Tulsa, Oklahoma, no dia 22 de janeiro de 97, a nossa sortuda, ou nem tanto, viu no céu um objeto brilhante que julgou ser um meteorito. Momentos depois, ela foi atingida no ombro por um objeto metálico de 15 centímetros, que logo depois foi descoberto ser um pedaço do tanque de combustível do foguete Delta II, lançado um ano antes. Mas não se preocupe de ser o próximo da fila. Segundo Mark Matney, cientista especialista em detritos, a chance de qualquer pessoa na Terra ser atingida por um detrito é de 1 em 3.200, e a chance é menor ainda de ser essa pessoa você. Anos mais tarde, outros detritos desse foguete Delta caíram no planeta Terra, em fazendas na África do Sul. O primeiro pesando 30 kg e o segundo pesando 55 kg, cada um deles com uma largura de 1,3 metros e um comprimento de 1 metro, e felizmente não causaram danos a ninguém. Além desses, mais inúmeros detritos tiveram sua reentrada na atmosfera terrestre e conseguiram chegar até o solo. Temos esse fragmento do motor do Delta, que caiu na Arábia Saudita em 2001, pesando 70 kg. Esse tanque de pressão que caiu no Brasil, no Piauí em 2002. E um mais recente, esse ano, um detrito de um foguete da SpaceX foi visto tendo sua reentrada na atmosfera terrestre, no Paraná, filmado pelo fotógrafo Márcio Edson Lopes, que estava em um velório. Ele acionou a difusora também para estar acompanhando aqui. Então, olha, isso foi encontrado hoje pela família, mas eles acreditam que seja, né, parte daquele lixo espacial que foi registrado não só aqui em São Mateus, mas o forte barulho e as imagens em diversas regiões do Paraná e também de Santa Catarina, né? Fica cada vez mais claro quão problemático o lixo espacial se tornou. Mas e então? Existe uma solução para isso? Como podemos reduzir a poluição espacial? Esclarecendo que nenhuma dessas ideias foram postas em prática ainda. Um dos métodos experimentais para a remoção de detritos é o eDeorbit, planejado pela ESA para a remoção dos detritos espaciais. Com lançamento previsto para 2025, uma espaçonave de 1,5 toneladas seria lançada para orbitar em torno dos polos. Uma vez em órbita, a espaçonave iria ao encontro do satélite inativo, como é o caso do satélite Envisat, que está orbitando em volta do planeta, mas sem funcionamento. A captura desses objetos seria feita por duas maneiras, ou por tentáculos mecânicos ou por redes. A abordagem das redes seria mais eficiente por poder capturar objetos dos mais variados tamanhos. Depois dos objetos serem capturados, a nave reentraria na atmosfera. Outra alternativa possível são os balões de hélio. Mas como isso funcionaria? Bom, é bem simples. A ideia é lançar satélites com um balão dobrável dentro de sua carcaça. Quando o satélite chegar ao fim da sua vida útil, os balões se enchem e levam o satélite de volta para a atmosfera terrestre. Para um critério comparativo, usando esse método, um satélite de 37 metros, 1.200 kg e que está a 830 km de altitude, demoraria 1 ano para chegar de volta à atmosfera terrestre. Sem esse método, daria um valor um pouco diferente, na casa de séculos, para esse objeto voltar à atmosfera terrestre. O último método, e o mais interessante até aqui, são as velas solares. Mas antes, o que são velas solares? Velas solares são um tipo de propulsão que utilizam pressão da radiação para gerar aceleração. São grandes espelhos membranosos, de pouca massa, que ganham momento linear ao refletirem fótons. Mesmo gerando um valor de aceleração muito pequeno, essa aceleração é constante e as velas não requerem massa de reação. Elas são utilizadas para captar detritos espaciais, tal qual uma rede de pesca, juntando eles e trazendo para a atmosfera, funcionando como um lixeiro espacial. A vantagem das velas solares é que, além de renováveis, elas não utilizam energia terrestre e ainda por cima não poluem o meio ambiente, ou melhor, o meio espacial. Não podemos tratar o espaço como a lixeira do planeta Terra, nem mesmo o quartinho de despensa, e a preocupação com a poluição espacial tem que existir. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!